Aham, isso mesmo. Eu gosto de escrever assim, ó, a linha 2 agora será a linha 2 menos 3 vezes a linha um, do jeito que você falou. Daí eu pego, né? Eu tenho a sorte de poder copiar e colar aqui. Isso já, né, vou ter o zero ali no lugar do 3. E o que mais vai acontecer? Menos 3 vezes a linha um, né? Então vai ficar menos 6 mais um menos 5. Menos 5. Menos 3 vezes a linha um, então vai ficar menos 9, certo? E menos 3. Perfeito? Uhum. De modo geral, eu posso estar enganado, porque tem uma regra que eu não lembro direito, mas tem professor que gosta de deixar o primeiro termo 1, né? Tipo, esse menos 5 teria que virar 1. Ah, não, não. O nosso não é desses. Tá bom. Então agora o que tem que fazer é desaparecer com esse 1 aqui, né? Bem, o que eu neste caso fiz com que a linha 3 fosse igual a menos a linha 2 menos 5 vezes a linha 3. Menos a linha 2. Nossa, para não precisar fazer fração, né? Sim. Menos a linha 2 ali vai virar um 6, né? Não, 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 não. É a Aí, linha menos 5 vezes a linha 3 menos a linha 2. 5 vezes a linha 3, melhor. Pera. Sim. Porque daí é menos 5, né? Claro. Só que daí é mais a linha 2, né? Porque é menos 5, né? Sim, verdade. Sim. Então é isso, eu tenho que cuidar com isso aí. Se tu fez mais 5 a linha 3, tem que fazer mais linha 2 para sumir. Então vamos Não, não, copiar não. Eu aqui. fiz menos a linha 2 menos 5 a linha 3. Tá. Então tu inverteu o sinal, né? Sim, Bem, tem que dar na mesma. Deixa eu sim, colocar sim, aqui. sim. Dá na mesma. Só mudar o sinal. Então, bem, aqui virou 5, coloca uma vez aquela ali, fica 0. Aqui fica 5, coloca mais uma vez aquela ali, fica menos 4. Aqui fica 10, coloca uma vez aquela ali, fica menos 7. Ficou alguma coisa parecida com isso aí? Sim, ficou exatamente igual. Que bom. Então nós temos a escalonada. Pronto. Lá naquela apostila que eu lhe enviei, Uhum. tem, tem o algoritmo de como fazer a escalonada. Deixa eu mostrar aqui. É no primeiro capítulo. Matriz escalonada, página 8. Matriz escalonada aqui, ó. O primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1. Ó, por isso que eu falei. Tem um Uhum. professor que gosta de deixar o primeiro igual a 1. Agora, eu não sei, não vai mudar muito para a motivação de fazer a escalonada, que é poder resolver o sistema de forma mais rápida. Mas, né, cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os seus elementos, todos os outros elementos iguais a zero. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem que zerar os outros caras, né? Uhum. Tipo, na nossa lá teria que zerar o 2 na primeira linha, fazer o menos 5 virar 1 e zerar o menos 9 e o 3 ali nas outras linhas. Bem, se for para seguir exatamente o que o cara tá falando aqui, né? Daí que mais nós temos? Toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Se existisse a possibilidade de ter uma linha totalmente nula, né? Às vezes tem, né? Por causa do tamanho ali, da característica, da quantidade de linhas e colunas. Não é o nosso caso ali. Se as linhas de um AP são linhas não nulas,
Beleza, tá falando da primeira linha, segunda linha, terceira linha até a 10ª linha. E se o primeiro elemento não nulo da linha I, uma dessas, ocorre na coluna K1, então, uma coluna aleatória lá. Então, o termo K1 é menor que o K2 e é menor que o Kn. Isso significa que o primeiro termo tem que ser menor que todo mundo. Ó, por exemplo, aqui. Vamos ver. Um monte de conta que não é forma escada, mas essa última é, né? Então a gente percebe o padrão de escadinha aqui e percebe também que por qualquer motivo que ocorreu, né, não deu para colocar logo nesse o termo de escada, né? Teve que vir no próximo, mas perceba que acima e abaixo dele tem que ser zero, né? Uhum. Então eu não sei, né, se o teu professor quer desse jeito, mas o padrão é assim, tá? O padrão é assim. Ó, por exemplo, que tem uma matriz escalonada também, ó. A matriz identidade é uma matriz escalonada. Porque o primeiro termo de cada linha não nula é 1, e acima desses 1 é tudo zero, né? Acima ou abaixo deles é tudo zero. Tá? Então eu Certo. acho que tem coisa para fazer lá naquele exemplo ainda, tá? Ah, não, não. Eu estava agora a ver aqui os apontamentos e há casos em que o setor deixa mesmo sem que o zero, o primeiro número seja um. Tu tem certeza? Então tá bom. Sim, sim. Então ele não quer bem a escalonada, né? Ele quer outra coisa. Talvez. Não sei. O triangular em superior, inferior. Isso aqui é uma triangular, né? Tem esse nome também. Tem um monte de casos, né? Matriz é um negócio cheio das coisas. Mas tudo bem, tá aí. E aí, que mais? Ok. Depois a minha grande dúvida seria na pergunta 7. Deixa eu abrir aqui. Qual é o problema da 7? Ah, não está a aparecer aí, né? Ah, tá sim. Determine os valores de A para as quais a matriz A é inversível. Tu não sabes fazer isso? Sei, só que a minha questão é que o valor de A ou vai dar ou A igual a 0 ou A igual a 2, a 1. Então qual que é o problema? Posso ter dois valores de A? Ele tá falando os valores, né? Só que o problema é que Então é possível. o problema é só que se eu der, se eu, por exemplo, disser que A é igual a 0, não fica a matriz idêntica. Mas se eu disser que depois A fica igual a 1, também não vai ficar a matriz idêntica. Nossa, então talvez a tua conta para obter tá errada, né? Pois é, isso, eu não consigo encontrar onde é que está o erro. Pois vamos lá, vamos descobrir. Primeiro deixa eu fazer isso no Symbolab, porque é coisa de computador ficar fazendo inverso, é muito chato. Então eu preciso que tu me ajude, tá? Tem como tu me ditar os coeficientes da matriz aqui, por favor? 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2. A. Vou colocar um X, tá? Uhum. E às vezes ele funciona melhor que a letra X. Aqui. Ele fez tipo. Definitivamente. Estranho. Ele tá dizendo que a solução é essa, né? Tá, independente de qualquer coisa, a solução é essa. Que doideira. Porque a gente esperava que fosse uma resposta específica. Tá, deixa eu ver bem a pergunta, né? Porque às vezes a pergunta é troll. Para as quais. Ah, já entendi. Já entendi a pergunta. Já entendi. Não é procurando a inversa que vai dar certo, é fazendo o determinante, né? Lembra disso? Mas nós ainda não demos determinantes. Vocês não viram determinantes? Não.
Mas é aquela coisa, né? Determinante é um assunto do secundário. Então, talvez ele tá levando em conta que vocês já sabem utilizar, certo? E, pô, determinante é muito mais fácil do que as coisas que a gente já estudou na nossa aula. Muito mais. Vamos falar assim a real, né? Pô, provar um subespaço é uma coisa muito complexa. Comparado com determinante, que é só fazer uma multiplicação. Vou te mostrar aqui. Primeiro, para matriz ser inversível, o determinante tem que ser diferente de zero, tá bom? É isso. Agora vamos encontrar o determinante e dizer que ele tem que ser diferente de zero. Então é sempre aqui, ó. Coluna diagonais aqui, principais, né? Então vai ficar 1 vezes A dá A, 1 vezes 0 vezes qualquer coisa dá 0, 2 vezes 1 vezes A dá 2A. Agora menos e as diagonais secundárias. Ó, é só isso, determinante, meu Deus, não tem nada demais. Vai ficar menos 2, menos 0, menos 2A. E isso tem que ser o quê? Diferente de zero, ok? Para ser inversível, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, esse simplifica com esse. Basicamente, esse menos 2 vai para o outro lado. Eu encontrei que A tem que ser igual a 2. Uma solução só. E aí, o que tu fez de errado, será? Bem, claro, existem 1000 formas de obter a determinante de uma matriz, né? Eu fiz desse jeito, talvez tu fez de outro, não sei. Mas a resposta é 2. Pois, eu tentei ir pela identidade, porque nós nem no secundário vimos esse método, nem sequer sabia que havia esse método, e deve ter sido algumas contas aqui para tentar igualar Tu fez, a identidade. desculpa, mas tu fez pela identidade? Como assim? Tu tava buscando a inversa, então? Tu não tava procurando o determinante? Porque nós ainda não demos os determinantes. Mas assim, novamente, determinante é só multiplicar. Talvez o professor nem tá levando em conta que vocês vão ver isso, entendeu? Porque é algo muito simples fazer o determinante de uma matriz. Muito, muito simples. Comparado com transformação linear, operador linear, ortogonalização de Gram-Schmidt, isso aqui é assunto de segundo ano do secundário. Então, talvez o professor nem vai levar em conta que vocês têm que fazer, entendeu? Não, porque ele tem um capítulo só determinado aos determinantes. Pô, mas não faz sentido. Tá, tudo bem que tenha, mas assim, não faz sentido, né? E provar que ela tem inversa é isso, tá? Fazer o determinante e dizer que o determinante é diferente de zero. Então A tem que ser diferente de 2. Então qualquer valor diferente de 2 faz essa matriz ser inversível, ok? O que tu estava fazendo foi o que o site fez, né? Que é buscar uma expressão para a inversa, né? E daí, pô, daí fica bem mais complexo, chega numa resposta um tanto estranha. O que ele está pedindo na A não é isso. Tem que focar no que o problema está pedindo na A. Quais são os valores para que a matriz seja inversível? E a regra que a gente tem para uma matriz ser inversível é que o seu determinante seja diferente de zero. É isso. Ok? Ok. Beleza. Daí tu não conseguiu fazer a B e a C também, né? Sim. Vamos ver. Calcule a inversa da matriz para um dos valores indicados da linha A. Bem, novamente, né? Tu pode fazer de duas formas a segunda, a B, né? Tu podes fazer geral, como foi feito lá no site, né? Onde tu chega numa expressão que tinha um monte de x's, lembra? E daí Uhum. tu escolhes qualquer valor de x lá, possível, né? Para aquela conta. Ou Até olha, eu quero que tu perceba uma coisa muito interessante aqui, João. Olha só. Vamos olhar para aquilo que a gente obteve genericamente lá, né? Perceba que eu encontrei que o A tem que ser diferente de 2, tá vendo? Não pode ser 2. Sim. Agora olha o que a gente obteve lá no site. A gente obteve essas expressões com x menos 2 na parte de baixo do denominador, certo? Sim. Ou seja, por que que não pode o A ser 2? Porque Porque senão se tu vai dar colocar zero. 2 ali, vai ter uma divisão por zero, exatamente. Olha só que interessante, né?
Então qualquer outro valor pode, tá? Por exemplo, o zero. Então se tu gosta de, eu gosto, né, de fazer conta com o zero, né? Facilita bastante. A gente pode dizer que o A é zero, ok? Porque são todos os valores diferentes de 2, um valor diferente de 2 é o próprio zero. E agora a gente quer obter a inversa, que foi o que tu fez, né? Pelo menos Que é assim fazer aquilo lá de deixar a identidade aqui do lado, né? Foi isso que você Uhum. fez. Então, deixa eu fazer aqui bonetim. Oh, meu Deus. Fazer conta de matriz é coisa de computador, cara. É trabalho de trolha. Muito chato. Daí a gente, no caso, eu acredito que tu já saibas, né? Tem que fazer essa matriz aqui virar uma identidade e ver o efeito que ocorre nessa, né? Daí será a inversa, certo? Uhum. Certo. Então, a gente pode. Bem, eu coloquei zero, né? Se tu quisesse colocar outra coisa ali, tu queres colocar outro número aqui no lugar dela Não, ou pode ser o zero não, mesmo? pode ser zero. Uhum. Então tá bom. Poderia ser o 1 também, é um outro número já interessante, mas vamos de zero. Então, qual operação tu farias primeiro aqui? Para dar uma melhorada nessa matriz. Eu, por exemplo, faria a linha 3 ser igual à linha 3 menos a linha 1. Concorda comigo? Alô, alô, alô. Ok. Tá a me ouvir? Sim, 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 sim. Desculpa. Ah, tá. Beleza. Então, se a gente fizer isto, esse serviço é meio demorado, tá? Então, vamos ter que ter um pouquinho de paciência aqui. Não tem muito como ser rápido aqui. Isso que eu estou usando o negócio de copiar e colar. Então, aqui embaixo vai ficar como, né? Vai ficar zero, legal, já temos zero. 2 menos um é 1. Menos E 2. aqui 0 menos 2, exatamente. Só que vai ter que acontecer a mesma coisa aqui, né? L3 menos L1. Então vai ficar menos 1 aqui, concorda comigo? Sim, sim. Pronto. Agora a gente pode zerar, né, aqui e aqui, tá? Para facilitar a nossa vida. Porque quanto mais zeros tu tem na tua matriz, mais rápido para finalizá-la, ok? Menos Então, efeitos vai ter quando tu soma ou subtrai, diga. agora é só fazer o L3, a linha 3 menos a linha 2. Pode ser, pode ser. Podemos fazer que a L... Nós queremos mudar a L3, né? Então a L3 é igual a L3 menos L2. Nós temos que mudar a L1 também depois, né? Tem que ter zero aqui em cima também. Por quê? Porque a gente tem que transformar na Ah, sim, sim, identidade, né? sim, sim, sim. Verdade, verdade, verdade. Sim, sim. Deixa eu fazer Ah, o que tu falasse ali, L3 menos L2, diga. não, não. Que é Não, zero. esquece. E daí L3 menos L2. Vai continuar menos 2 ali, porque é menos zero. L3 menos L2 vai ficar menos 1 aqui. Perfeito. Aparentemente é isso. Agora, olha só que interessante. A gente pode dizer que a L1, vou fazer tudo de uma vez, se liga. A gente vai Certo. dizer que a L1 é igual a L1 menos a L2 mais a L3. Porque daí já zera os dois números juntos lá de uma vez só, tá vendo? Uhum, uhum. Então, deixa eu copiar aqui. O L1 vai zerar os dois aqui, pelo que a gente já conversou. Agora vamos pensar na parte que realmente importa. Menos a L2 inteira, né? Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. Menos a L2 inteira. Então, a L2 inteira é menos zero, vai continuar 1. Menos 1 vai ser menos 1 e zero. Agora somar L3. Então, quando a gente soma L3, aqui fica zero.
Aqui fica menos 2. Uhum. E aqui fica 1, certo? E finalmente tem que dividir a última linha por menos 2, né? Sim. Normalmente, nas inversas, tem alguma fração. Bem comum isso. Certo. Então, transformamos a primeira na identidade. E aqui vai ficar um meio positivo, menos um meio. Beleza? Sim, sim. Então, fizemos a inverse. Calcule explicitamente o produto de A pela sua inversa. A gente já sabe que a resposta tem que dar 1, certo? Quando a gente multiplica uma coisa pela sua inversa, a resposta dá 1. No caso, o 1 aqui é a matriz identidade. Ok? Ele quer que a gente faça a conta, né? Nossa. Vamos lá. Vamos com calma, porque errar a multiplicação essa hora seria bem chato. Só deixa eu confirmar que a inversa tá certa, tá? Porque vai ser muito Certo. frustrante a gente fazer essa multiplicação com a inversa errada. Vai que eu errei uma soma, alguma coisa assim. Deixa eu jogar aqui no Symbolab. Um segundinho. Só quero confirmar. Então, é 1, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Inversa. A inversa tá certíssima. Olha só, que coisa boa. Mesma matriz que a gente tem aqui, né? Beleza? Uhum. Sim. Então tá bom. Agora vamos fazer a multiplicação. Vamos lembrar que primeiro pode, né? Porque o número de colunas dessa é igual de linhas dessa. E a resposta vai ser igual ao número de linhas dessa pelo de colunas dessa. Ou seja, vai ser uma matriz 3x3. Toda vez que você multiplica matrizes quadradas de mesma ordem, a resposta, né, vai ser uma matriz igual, de mesma ordem. Uhum. Vai ser 3x3 então. Agora, vamos lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 2 vezes meio, 1. Muito bem. Vamos para o segundo termo. 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes meio, 1. Então já zerou aqui também. Uhum. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 10. 2 vezes e menos 1. Essas coisas aqui é meio devagar mesmo. Vamos para a próxima linha. Os múltiplos de azul aqui. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes meio, 0. Deu 0. Que bom. Aqui. 0 vezes menos 2, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes meio, 0. E finalmente, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes meio, 0. Agora vamos para os verdinhos. 1 vezes 0, 0. Nossa, que coisa mais infantil, né, cara? É Mas complicado. pronto, já percebemos onde é que isso vai dar. Ah, ele tá mandando provar. Agora a gente vai provar até o fim. 1 vezes meio, 0. 2 vezes 1, 2. Ó, cuidado com a trollada aqui. Peraí. 2 vezes 1, 2, né? E 0 vezes. Pera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Em Eu vez de ser coloquei 1 0 é menos vezes. 2. É menos 2, é verdade. Meu Deus do céu, Berg. Aqui, 2, 2, 2. Agora sim, quase, hein? Quase que a inércia aqui nos leva pro erro. E finalmente aqui, 1.
vezes 1, 0 e 0. Pronto. Parece não sei se tu já, quando tu era criança, tu ia no jardim de infância. Parece aquelas mesas das crianças depois de usar tinta guache aqui. Tudo sujo. Tudo sujo de tinta colorida. E daí deu a identidade, certo? Que era o que nós estávamos a esperar aqui. Ok? Ok. Então, note que, né, infelizmente, apesar do que o teu professor falou, deixou de falar, o jeito é esse, tá? Tem que fazer a determinante e dizer que é diferente de 0. Ok? Certo. O que tu fez não está errado, né? Só que era para obter a inversa já. Não era para provar que tem inversa. São coisas diferentes. Certo, Coisas bem certo. diferentes. Muito bem. Vamos salvar aqui. Mais uma feita. E aí, que mais nós temos? Depois, por último, era apenas a 8, que é um pouco parecida com a 7. A 8, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Estude a característica da matriz. Vamos ver. Estude em função do parâmetro A, pertencente aos reais, a característica da matriz A para um valor de A à sua escolha, que torne A inversível, determine a inversa. Mesma coisa, né? Acho que tu podes fazer aqui. Comece pelo determinante, tá? Tu entendeu como é que eu fiz o determinante lá? É bem simples, né? Tu tens que copiar as duas primeiras colunas, né? Depois que tu copia as duas primeiras colunas, tu multiplica as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Ok? Se tu tens outra forma de fazer determinante, mas eu acho que a mais rápida é essa, tá? Tem Eu jeito não mais tenho outra simples e forma de rápido que fazer esse. o determinante. As duas primeiras colunas. Copia elas, né? E faz essa multiplicação de diagonal principal pela diagonal secundária. É as duas primeiras ou as duas últimas? As duas primeiras. Então porque aqui estão as duas últimas? Não, copiei as duas primeiras. Se eu Se fosse copiei a as duas primeira, últimas. seria. Mas a contar da direita ou contar da esquerda? Ah, olha só, para as duas últimas também funciona, é isso. Só isso, tanto faz na real. Normalmente a gente copia as duas primeiras, mas as duas últimas também funcionam. Mas Ok, eu recomendo que você copie as duas primeiras, tá bom? ok, ok. Que é o mais padrão, assim. Mais padrão. Portanto, multiplicação assim. Isto é. Portanto, isto vai dar 2A mais 2 vezes 2 vezes 2, 8, mais mais 0. E depois as outras três diagonais é menos, é isso? Isso. O que é azul ali é menos. O que é vermelho é mais. É tudo multiplicação nas diagonais, certo? Isso. Quando tu multiplicas, daí cada diagonal, né, tu soma com a outra diagonal. A multiplicação da outra diagonal. Então, por exemplo, ali, né, quando eu multipliquei a primeira diagonal, deu 1 vezes 1 vezes A, deu A. Agora mais a multiplicação da outra diagonal, que é 1 vezes 0 vezes 2, que é 0. Daí mais a multiplicação da outra diagonal, que é 2 vezes 1 vezes A. E assim vai.
Ok, portanto, isto vai-me dar. Bem, acho que fiz alguma coisa de errado aqui no exercício. Tenta de novo, então, porque isso aí é multiplicação, né? Multiplicação e soma é uma coisa que você faz desde os 3 anos de idade. 2, 4, 6, 8. Isto vai dar 0. Isto vai dar 2A, 2, 0. Isto vai-me dar A ao quadrado menos 2A diferente de menos 6. Vamos ver. 6. Vamos ver. A ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? Então mais 8. Menos 0. Menos 2A. Menos 2. Menos 0. Diferente de 0. Parece que é isso que tu falasse mesmo. Vai ficar A ao quadrado. Tá certo, ó, ao quadrado menos 2A. A questão é, tu não passa o 6 pro outro lado porque tu vai resolver a fórmula resolvente, né? Ah, ok. Daí tu vai ter dois valores para A. Certo. Quais dois valores que multiplicados dão 6 e somados dão 2? Será que existe? Dois valores que multiplicados dão 6 Não. e somados dão 2? Não? Vai que existe. Pode ser fração, não sei. Vamos fazer o determinante aqui. 4. Não existe. Não existe. Que deu menor que 0, né? Então não tem raízes isso aí. Sim. Então, esse polinômio aí, para ser diferente de 0, significa o seguinte, né? Que qualquer valor que tu coloque vai ser diferente de 0. É isso que significa na prática. Por exemplo, joga o número 0 aqui. Certo. Vai ficar 6 diferente de 0. Show. Joga o número 1. Vai ficar 4 diferente de 0, certo? Então qualquer valor vale. Essa é a nossa conclusão. Ok, ok. Como não há raízes, né? E o motivo é discriminante nunca é. Quer dizer, discriminante negativo. Significa que nunca teremos aquele polinômio de A igual a zero. Ou seja, qualquer valor de A o fará diferente de zero. Então, qualquer número que tu jogue lá está valendo na conta. Ele quer que tu escolha um aí. Escolhe um determinado valor para A e faz as contas. Tu que Ok. sabe, né? Recomendo um número simples. O 0, por exemplo. Por exemplo. Porque aí é só trocar a linha 3 com a linha 2, fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 e já tenho a. Mas isso é toda essa Tu não característica. queres fazer a Isso. característica, né? Uhum. Na realidade, né? Eu tô achando estranho isso que o teu professor falou de característica, tá? Tu tens como me enviar alguma conta que ele fez a característica, que ele pedia isso? É, Porque pra mim não é, faz é. muito sentido ele estar pedindo escalonada. Pra mim, característica ela ser inversível ou não, tá? Eu entendo dessa forma. Porque existem matrizes inversíveis e existem matrizes não inversíveis, né? Então, quando ele pede característica, me parece que ele quer saber isso. Onde é que eu tenho? Só aqui um exemplo.
É isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. Já enviei. Tá. É verdade, olha. Ele realmente fez a escalonada. Ele tá na realidade falando uma outra. Agora sim eu entendi, né? Ele quer que tu. Esse BC, que é isso, né? CT igual a CM. Ele tá falando, eu acho, de coisas que a gente chama de posto aqui no Brasil. Deixa eu mostrar. Aqui não, lá no Brasil, que droga. Não consigo me acostumar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Acho que eu entendi agora. O que ele quer dizer exatamente com característica não é só fazer a matriz escalonada, tá? Ele quer que tu avalie uma coisa. Cadê? Tem a ver com posto. Deixa eu escrever aqui, posto. Posto aqui. Beleza. Então, encontrar o posto e a nulidade. Acho que é isso que ele quer que tu encontre, tá? Ó, posto de uma matriz. É que, dependendo do posto da matriz, tu vai ter um sistema que é possível e determinado ou possível e indeterminado. Ok? Isso se avalia direto ali ao fazer a escalonada. Ó, dado uma matriz AM, seja Bn a matriz linha reduzida, a forma escada. Beleza. Então, estamos a falar da matriz escalonada já. Aquilo que a gente estava conversando no começo da aula. Forma escada, linha equivalente à matriz A. O posto de A é denotado por P, é o número de linhas não nulas de B. Então, esse tal de posto vai ser o número de linhas não nulas. Tem matrizes escalonadas que a última linha ou as duas últimas linhas são nulas, né? Então, o posto é a quantidade de linhas não nulas, perfeito, de B. E a nulidade é N menos P, onde N é o número de colunas de A e P é o posto de A, né? Novamente. Então, é isso. Né? Tem essa tal de posto e de nulidade. Agora, por que esse negócio é importante, né? Porque tem uma coisa aqui na inversa que tem a ver com posto, né? Cadê? Acho que tem que escrever de novo. Não, senão talvez não apareça. Cadê? Putz, não tá aqui. Mas é que dependendo Poxa, não tô achando aqui na apostila. Mas é que dependendo da quantidade de. Se não for igual, aqui, tá aqui, eu acho que aqui tem um exemplo. Ó. E a nulidade. Não fala a consequência disso, mas a consequência é que se tu não tiveres que o nulidade menos posto for igual a zero, né? Se não for igual a zero, a nulidade menos o posto, a matriz ela já não permite inversa, tá? Tem que ser zero isso aí. Esse n menos p tem que ser zero, senão ela não admite inversa. Ok? Ou seja, o n tem que ser igual ao p, basicamente. Uhum. Né? Por isso que lá na folha que tu me enviasse, tá lá que aquele ele chama de CM, né? E C linha, Sim. né? Tem que ser igual a zero. Quer dizer, tem que ser iguais, eles têm que ser iguais para ela ter inversa. Ok? Uhum. CT igual a CM lá, tá vendo? Sim, sim, sim. Então eles têm que ser iguais, senão não admite inversa, algo assim. Beleza? Uhum. Acredito que tenha a ver com isso. Muito bem. Poxa, Certo. tu tem esse editor de PDF aí, cara? Tu paga para usar isso? Não, isto é próprio o coisa do Explore da internet. Ah, mas foi alguma extensão que tu baixasse? Não, veio diretamente com a cena do Office. Legal. Pois pronto, vamos lá então. Ah,
Tu ainda não encontrou a inversa, né? Desta aqui ainda não. Porque estava a pensar como é que eu ia calculá-la. Então, tens que fazer que nem eu fiz, né? Lá Uhum. na folha que eu lhe enviasse, que é colocar a matriz de identidade do lado, né? Mas tu podes fazer isso que tu disse, né? Ah, talvez resolva rápido. Talvez, não sei, talvez o A igual a 1 seja melhor, né? Porque se ele for igual a zero. Bem, talvez não, né? Talvez. Talvez aquilo que tu falasse, né, com zeros é melhor mesmo, porque tu troca de lugar a segunda com a terceira e daí já tá quase pronto. É, isso aí. Gostei da tua ideia. L3, L2. Falta por aqui a matriz de identidade. Certo, 2. Ok. Zero. Ok. Eh, dois. Igual a linha 2 menos 2 vezes linha 1. Ok. Dois, zero. Ah, isto está complicado agora. Ah, é? Como assim? Você tem que ter em mente que toda vez que você vai fazer, você tem que colocar o máximo de zeros possíveis. Então, já vamos trocar esses caras aqui por zero. E essas linhas inverteram, né? Uhum. Aqui a gente pode até dizer que a linha 3 é a própria linha 3 dividido por 2, né? Já vira Sim. 1 aqui. As coisas já estão muito bem encaminhadas, né? A questão é que a gente precisa que isso aqui vire zero. Primeiro, antes de mais nada, esse cara tem que virar zero. Não sei se foi por aí que tu começou, mas linha 2 tem que ser igual a Sim. linha 2 menos duas vezes a linha um. Ah, tá. Ah, tá. Tem um detalhe, né? A gente não tá querendo só fazer a. Ai, 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 verdade. A gente não tá querendo só fazer a. Transformar na identidade, né? Tem que. Nossa, que saco. Tem que fazer a parte da identidade também. É a parte mais chata, né? Opa. Agora a gente vai trocar as linhas, né? L2 troca com L3. Daí vai ter que trocar as linhas na identidade também. Esse é o chato, né? Uhum.
Pronto. Agora diz que a L3. Opa, para já terminar o serviço com a L3, né? É igual a metade da L3. Deus. Sino no domingo toca muito. Tem sino aí perto de onde tu mora? Infelizmente também. Eu gosto do sino até. Ó, vamos destruir. Até porque, tipo, hoje, né? Eu tava assim com o celular longe, daí começou a tocar o sino. Eu pensei, será que já é hora de dar aula? Daí eu contei a quantidade de badaladas e ó, era 9. Também O faço L2 às vezes agora. o mesmo quando não quero Ah, usar o é? telemóvel, espero pelo sino. Que bom que não sou só eu. Pô, muito útil esse sino, então. Deixa eu pôr aqui. Ó, vamos lá. Então, bem, estamos fazendo a subtração, né? Então, deixa eu apagar aqui. Aqui é zero mesmo. Agora é L2 menos 2 vezes L1, então aqui vai ficar menos 1. L2, 0, menos 2 vezes Menos L1, um? menos 2. Não fica Sim? menos 3? Ah, é, né? Obrigado. E a minha complicação agora é essa. Esses errinhos de sinais, né? Muito chato, né? Não só, porque eu consigo tirar o menos 2, só que eu não consigo tirar o menos 3. Ah, não se preocupa com isso. É, isso são detalhes. Vamos agora para essa coisa do meio aqui, né? Menos 2 vezes L1, então aqui vai ficar menos 2, né? Só isso. Olha, tu queres, tu queres que apareça o 1 aqui, né? No lugar do menos 3. Sim. Então, se a gente somar 4 nele, vai aparecer. Por isso a gente pode dizer que é L2. Ah, não, não. Não pode fazer isso por causa do 1, né? Uhum. Então a gente vai ter que fazer uma coisa um tanto chata aqui. Vamos desaparecer primeiro com menos 2, tá? Ok, ok. É só somar duas vezes com a linha de 3. Exato. Duas vezes isso. Então, oh meu Deus. Então L2 Fazer um. é igual. Pô, eu esqueço de fazer as coisas. É que é tão chato isso, é tão mecânico, né? Tão coisa de computador que me perco. Às vezes é L2, agora duas vezes L3, tá? Então aqui a única coisa que vai mudar é que aqui é zero. E vamos somar, né? Duas vezes a L3. Duas vezes a L3. A única coisa que vai somar aqui é mais duas vezes L3, né? Então vai somar um aqui, certo? Sim. Sim. Agora a única coisa que tu tens que fazer para desaparecer com esse menos 3 aqui é dividir. Vai dizer que L2 é igual a L2 dividido por menos 3. Ok. Então aquilo vai virar um, Sim, certo? sim, sim. Pronto. E agora é só fazer. Agora dividir. Dividir por 3. Um terço. Um E terço. agora é só somar na L1, né, para finalizar rápido aqui, né? Somar na L1. A L1 vai ser menos duas vezes a L2 Uhum. menos a L3. É isso. Ó, a gente já sabe que vai ficar 0, 0. Certo? E Sim. agora, então, o que, que vai acontecer aqui, né? Menos duas vezes a L2. Nossa, vai ficar muito feio menos duas vezes Faz L2. bem. Vai ficar muito feio. Vai ficar em 4 Agora sextos. é contigo, né? Certo, certo. 4 sextos. Que eu não tô afim. Já te mostrei o que tu queria ali. 4 sextos. Menos 0, ok. Menos 2 terços. 2, 3, 8.
8 mais 3, 2, 6, 7 oitavos. E 2 terços. Menos 2 terços, ok. Vai ficar 2 menos 3. Dividir por menos 3. Menos dá um meio. Está feito. Perfeito. Qual que foi a resposta, então? Uh, A primeira linha só, por favor, ali. a primeira linha deu 4 terços. Menos 7 oitavos e 2 terços. Menos 2 terços. Vamos ver se está certo. 7 oitavos não, 7 sextos. 7 sextos. 7 sextos, sim. Bem, vamos ver se é isso mesmo, né? Tu me dita aquilo lá para eu colocar no programa. Certo, certo. No lugar do A0, né? Uhum. Então vai lá. Só um instante para eu colocar aqui. 3x3. Era 3x3? Era inversa. Sim. Beleza, pode falar. 1, 2, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 0. Bem, acredito que tá certo, só que ele simplificou aqui. Desse jeito. Ou não. Ou talvez não. Ou talvez tu errou na última conta aí. Porque as contas que eu fiz estão certas. Sim. Acho que tu errou as últimas contas. Talvez alguma coisa com sinal, né? Porque é menos. É tudo negativo ali, né? Desculpa. A primeira não é negativo, porque menos com menos dá mais, então fica 2 terços positivo, aqui menos 1 terço, aqui menos 1 terço. Né? Ok, está certo. Ok, não, isso está certo, é que fiz as contas mal. Conta de fração, né? É comum errar. Depois de tanta continha assim, a gente se perde um pouco, muito número. Mas, ok. Bem, o que mais temos? Era isto que eu precisava mesmo para solidificar a parte das matrizes com a matéria que estive a dar na aula. E o que tu teve na aula essa semana? Foi esta parte das matrizes inversas e foi literalmente isso. Entendi. Foi. Eu acho que eu entendi a ideia do teu professor, tá? De Uhum. passar determinante só no fim, por mais besta que eu ache. É uma ideia muito boba. Né? Tu querer provar, tu querer, né, definir se tem inverso ou não, por meio do posto e da nulidade, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É 1000 vezes mais rápido fazer um determinante, entendeu? Sim. Mas se é o que ele quer, né? Então tu tens que fazer, né? A matrizinha lá escalonada, Sim. calcular a quantidade de linhas não nulas e ver se essa quantidade de linhas não nulas é igual à quantidade de colunas. Basicamente é isso. Tá bom? Certo. É isso. É Daí, isso. se for igual, né, tu tens uma inversa, senão tu não tens. Certo. Certo. E aí, que mais nós temos? Temos mais alguma coisa ou fica por aí mesmo? Fica mesmo por aí. Então tá bom. Então tá bom. Na próxima aula, tomara que a gente venha com determinante, porque, sabe, o determinante, ele não significa nada matematicamente falando. É muito interessante isso. Não é que nem quando tu faz uma projeção ortogonal, né? Coisa que a gente já fez em outras aulas. Uma projeção ortogonal é ali um vetor, que é uma sombra, né, tal, tem uma realidade por trás. Agora, o determinante não. O determinante não significa nada, mas ele nos traz muitas informações, né? Por exemplo, num sistema de três. Num sistema, né? Uma matriz que descreve 3 pontos, né? Tu consegue dizer com o determinante se esses 3 pontos eles são colineares ou não. Certo. Consegue dizer também a área de um triângulo, né? Se tu tiveres 3 pontos. Tu consegue dizer várias coisas sobre os autovalores e autovetores da função, né? Que por vezes dão características reais, né?
Por exemplo, os autovalores e os autovetores na mecânica quântica dizem tudo sobre o teu sistema. Então é uma coisa real. E tudo por meio de determinantes que por si só não é real, entende? Muito interessante isso. Pois é, então, para mim é uma perda de tempo que ele está fazendo, né? De não explicar determinante, até porque, como tu percebeste, é bem simples de calcular, né? É, mas acho que chegamos à conclusão que que o professor adora andar às voltinhas. Ele faz questão de dificultar, né? Esse é o problema. Pois Isso mesmo. pronto, João. Então, né? Semana que vem a gente continua, beleza? Com certeza. Muito obrigado e até para Eu a que semana. agradeço. Ótimo dia. Obrigado, igualmente.